Oi, gente, tudo bom? Olha só, hoje então a gente vai falar da embriologia do sistema cardiovascular. E essa aula aqui, ela é uma aula mais focada, mais resumida, falando só do desenvolvimento do coração e a segunda parte ainda só do desenvolvimento do coração. A gente vai focar somente na septação do coração, tá? Outras partes desse desenvolvimento eu já falei em uma outra aula, tanto gravada quanto síncrona, para as minhas turmas. Só para a gente não se perder onde é que nós estamos, os tópicos da embriologia do coração são formação do tubo endocárdico único, formação do átrio direito e formação do átrio esquerdo. E depois a divisão do nosso coração tubular que se formou, que é a septação do canal átrio-ventricular, a septação do átrio primitivo em átrio direito e esquerdo, a septação do ventrículo primitivo em dois ventrículos, a septação do bulbo e cone cardíaco e tronco bulbo, né, ou cone cardíaco e tronco arterioso, que é o trato de efluxo do coração, e a formação das válvulas cardíacas, tá? Isso aqui é tudo que compreende a embriologia do coração, o desenvolvimento do coração. Esta aula aqui hoje tem a proposta de ser uma coisa mais sucinta. Eu vou abordar aqui somente a septação do coração primitivo. Então eu vou abordar somente a septação do canal atrioventricular, o átrio primitivo, o ventrículo primitivo, o bulbo e cone cardíaco e a formação das válvulas cardíacas. Tá? E ainda assim eu vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida, porque numa outra aula gravada, que já está também disponível para vocês, eu tenho isso um pouquinho mais detalhado, tá? Aqui tem algumas coisas só que eu quero abordar. Então vamos lá. Não vamos nos esquecer onde é que nós estamos. Eu gosto dessa imagem, ela se mexe. Lembra, por volta do 20º ao 20º dia de desenvolvimento embrionário, o coração humano começa a bater. Todos vocês me responderam nas aulas. Como é esse batimento de um coração tubular? Ele é um batimento peristáltico, que possibilita então o deslocamento unidirecional do sangue dentro desse sistema cardiovascular primordial que a gente tem. Lembrando então, também outra parte importante, o tubo endocárdico neste momento ele é constituído de 4 camadas, 4, lembram? Ok, quais são elas? O tubo endotelial delgado, endocárdio. Um tecido conjuntivo gelatinoso rico em ácido hialurônico é a geleia cardíaca. O miocárdio primitivo, que vai dar origem ao miocárdio mais para frente. E o epicárdio ou pericárdio visceral. Esse aí, na verdade, ele é derivado de células mesoteliais. O que é mesotélio? Aquele epitélio pavimentoso simples que recobre órgãos, tá? Recobre órgãos por dentro, recobre por fora um órgão interno. Isso é mesotélio. Então, o epicárdio ou pericárdio visceral tem uma origem um pouquinho diferente dos outros componentes aqui. Ele vem dessas células mesoteliais da superfície da onde? Do seio venoso. E elas se multiplicam e se espalham sobre o miocárdio. Do seio venoso, recobrindo então átrio, ventrículo, bulbo e tronco cardíaco, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar. E olha aqui, né, evidentemente, aqui são as vesículas encefálicas completamente abertas ainda, né, o tubo neural ainda não está formado, mas olha que bonitinho, essa animação está querendo nos mostrar que o coração já tem batimento neste momento. E aqui aquela imagem que também mostrei para vocês na aula síncrona, mas ela não tinha movimento, por isso que ela volta aqui, onde fica bem claro o sentido do fluxo sanguíneo através desse coração tubular com batimento que peristáltico nesse momento, no primeiro momento. Então o padrão de fluxo é esse, dos seios venosos da região caudal para a região cefálica. Se eu corto este embrião nesta cabecinha, aqui ó, as vesículas encefálicas, né, ainda muito abertas, nem é um sulco neural e as pregas neurais, tá? Sulco neural e as pregas, aqui as vesículas e dentro o sulco, que a gente enxerga aqui. Tá bem, e aqui é o nosso coração tubular, mas ele já está formando um Szinho, tá? Então aqui eu tenho as duas chegadas, né? Os seios venosos estão por aqui. E aí o sangue, então, entra pelos dois lados, passa no meio, claro, e sai pelos arcos aórticos lá em cima. Vindo, então, da região caudal para a região cefálica, tá? Entrando pelo polo caudal, tarará, e sai pela região cefálica, tá bom?
entrando aonde? Nos arcos aórticos, tá? Isso aí é só pra gente se localizar. Isso aqui também está bem explicado na aula um pouquinho mais longa que vocês têm, mas aqui vai ser rápida a explicação. Eu tenho átrio, eu tenho seio venoso, átrio e ventrículo, né? Eu tenho que separar em algum momento átrio de ventrículo. Essa separação vai ser feita através do crescimento dos coxins endocárdicos. Então eu tenho aqui um coração visto de lado, tá? Átrio, ventrículo, bulbo cardíaco, tronco arterioso. Repara que toda a parede dele é cheia de geleia cardíaca ainda, tá? Os coxins endocárdicos vão crescer nessa região aqui, ó. É bem aqui. Isso aqui são os coxins endocárdicos, vão crescer e vão se unir. E aí eu vou fechar aqui, eu vou ter o fechamento dessa passagem. Claro que não vai ser um fechamento total, eu vou ter um buraquinho para trás, um buraquinho para frente, olhando o coração nesse ângulo, tá? Então eu vou fechar esses coxins aqui, fechamento do canal atrioventricular, mas fica um espacinho para trás e um espacinho para frente. Então tá aqui, fecham-se os coxins endocárdicos, eles se fusionam, tá? Mas lá para trás e aqui para frente fica uma passagem. Então esse coração aqui nesse ângulo C, ele está de lado. No momento em que eu viro ele de frente para quem está olhando, para vocês, eu enxergo aqui, ó, o grande átrio e o grande ventrículo. Lembra que a gente falou, quando a gente falou em formação de átrio direito e átrio esquerdo, incorporação do seio venoso, incorporação das veias, pulmonares, né? A gente falou que teve o crescimento aqui dos dois átrios, tá bem. E até então era uma passagem direta aqui do grande átrio para o grande ventrículo. Isso vai ser fechado em parte com os meus coxins endocárdicos. A fusão deles vai ser aqui. Mas claro que fica uma passagem, o canal atrioventricular direito, o canal atrioventricular esquerdo, que vai ser o futuro local onde eu vou encontrar as duas válvulas atrioventriculares, tá? Isso é uma visão, né? Lembrando sempre que tudo isso é baseado em fatos reais. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura de um coraçãozinho, ok? Aqui embaixo eu tenho os ventrículos e isso aqui são os coxins endocárdicos, tá? Esses coxins endocárdicos eu enxergo porque foi retirado de cima o átrio. Então, no primeiro momento, o que eu tinha? Um canal atrioventricular comum, seria isso aqui. Esses coxins endocárdicos vão crescer, tem superiores e laterais. Quem crescem mesmo são superiores e inferiores, até que eles se fusionam. Isto aqui é o que está representando essa imagem que a gente enxerga na microscopia eletrônica de varredura, tá? Só para a gente entender direitinho como é que é. E por fim, claro, ficam as duas passagens direita e esquerda, que vão ser depois as passagens dos átrios direitos, né, dos dois átrios para os seus ventrículos correspondentes, tá? Muito bem. Só lembrando aqui a posição dos átrios em relação aos ventrículos. Isso muda um pouco durante o desenvolvimento embrionário, gente. Olha que bonitinho. Esses aqui são exatamente iguais a esses, só que aqui eu estou chamando atenção para quem é átrio e quem é ventrículo. Então, os átrios são os verdinhos, os ventrículos são os roxinhos. Num primeiro momento, eles são mais ou menos, sei lá, quase que horizontal, tá? Porque a entrada do sangue começa por onde? Por baixo, pela região caudal, pelo átrio e sai pelo ventrículo. Mas ele todo vai acabar virando, você tem uma reorganização, e aí ó, o átrio, que estava mais ou menos na horizontal com o ventrículo, claro, ele vai acabar ficando mais na vertical, os átrios vão passar para cima, mas é uma mudança geral, tá? Aqui mais ou menos 3,8 semanas e aqui em 5 semanas, tá? Em humanos. Então vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês como é que ocorre a septação do átrio primitivo, que é uma das partes mais importantes que eu considero dessa aula que eu estou querendo deixar gravada aqui para vocês. Porque ele é um processo muito bacana, muito interessante, mas ele é, como eu comento sempre, né, bastante rico em detalhes. Então, para fazer a septação do átrio primitivo, vamos começar por um coração. Vamos começar uns lembretes aqui. Aqui é a nossa direita. Aqui é a nossa esquerda. Tá? Então tá bom. Aí qual é a primeira coisa que formou, que a gente já viu já na aula?
Formação dos dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo. Átrio direito se formou pela incorporação do seio venoso. Átrio esquerdo se formou pela incorporação das veias pulmonares. Tá bom. Aí eu não tenho que separar átrio de ventrículo? Então vamos lá, vamos separar átrio de ventrículo. Vamos fazer isso mais ou menos aqui, porque eu preciso de um certo espaço. Então olha aqui. Como é que eu separo átrios de ventrículos? O que cresce? Ah, lá. Porque eu acabei de falar para vocês o que é que vai crescer. Isso aqui não é uma canetinha, né? Então não é lá muito fácil. Mas, gente, sério, estou me esforçando ao máximo. O que é que eu estou tentando representar aqui? O que é isso, esse tecido que eu estou representando aqui, que cresceu, né? E que separou o meu átrio primitivo, aqui o meu grande átrio, do meu grande ventrículo. E que deixou duas passagens. Como é o nome disso? Coxins endocárdicos. A gente acabou de ver, tá? Então, muito bem, o crescimento dos coxins endocárdicos é que separou átrio de ventrículo único. Tá bom. Agora, a ideia aqui é separar os átrios em átrio direito e átrio esquerdo. Então, vamos tentar uma nova cor aqui. Então, no primeiro momento, vai crescer um septo, chamado septum primum. E ele vem da onde? Ele cresce em forma de meia-lua crescente, tá? Mas ele é uma meia-lua que vem lá de cima do meu átrio e vem descendo. Quando eu olho o coração assim num corte de frente, o que eu enxergo? Eu enxergo esse septum primum descendo aqui, ó. Ele desce aqui, tá? Isso aqui, gente, eu vou tentar escrever. É o septum, eu não vou escrever tudo, só septum, tá? E eu vou colocar aqui um P eu posso colocar primum, vamos ver se eu consigo. Primum, tá? É o suficiente, mais que isso eu não vou conseguir escrever. Então esse aqui é o septum primum. O que eu preciso saber dele? O que é importante? O septum primum é um septo muito delicado, é uma membrana delicada que cresce aí e que faz uma primeira separação entre o lado direito e o lado esquerdo do meu átrio. Tá bom. Acontece que, lembra, a gente tinha, entrando aqui nesse lado direito aqui do átrio, o que a gente tem? A gente tem vasos entrando, né? A gente tem o seio venoso entrando ali e deixa eu colocar, sei lá, em preto, digamos. Mais pra frente, tá? A gente vai ter aqui a entrada de sangue, tá? Por exemplo, pela veia cava inferior, isso mais pra frente, tá? Mas não importa por enquanto. E a gente tem um outro vaso também que vai chegar aqui. Quem que vai ser? A veia cava superior. Então, isso aqui, ó. Veia cava superior. E aqui vai ser veia cava inferior. Não é ainda elas, tá? São outros vasos. Não importa muito agora o nome do vaso. O que eu quero só que vocês se lembrem é: eu tenho a entrada de vasos sanguíneos já aqui. Começa pelo seio venoso, depois isso muda um pouquinho. Mas eu tenho entrada de vaso sanguíneo no meu átrio direito, tá? E aí o que vai acontecer? Esse sangue que entra aqui, ele vai passar por aqui normalmente, desce para o ventrículo, do ventrículo vai sair pelo tronco arterial, tá bom? Só que se eu fechasse isso aqui tudo, ó, com esse meu septum primo, poxa, eu vou lacrar o meu átrio esquerdo. O que chega no meu átrio esquerdo? Tem alguma coisa chegando no átrio esquerdo? Tempo para pensar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vocês estão pensando? Vocês estão só olhando o desenho? É para vocês pensarem. Isso aqui, ó, eu vou tentar encher aqui para não ficar tão... Isso aqui é a luz de 4 vasinhos. Que vasinhos são esses? Estou colocando uma coisa dentro que é para ver se a gente destaca que aqui é a parte de dentro. O que chega aqui? As veias pulmonares, não é isso? Mas o meu pulmão lá está muito desenvolvido, ela tem grande circulação pulmonar? Não. Então, dos vasos, das veias pulmonares, está chegando pouco sangue. Não tem quase nada vindo, é um órgão só que está recebendo. Então, olha só, eu não posso me dar o luxo de fechar completamente esse lado do átrio, que vai ser o átrio direito, do átrio esquerdo, porque o que vai encher isso aqui? Nada.
Então, eu preciso manter uma passagem de sangue aqui. Então, o que acontece? Cresceu meu septum primo, ficou um buraquinho aqui embaixo. Não ficou? Ele vai deixar um buraco no primeiro momento, ele não vai se fusionar imediatamente com os meus coxins endocárdicos fusionados. Como é o nome desse primeiro buraco? Existe um buraco aí, ele se chama foramen primum, tá? Foramen primum também. Esse primeiro buraquinho aqui que fica é o foramen primum, tá bom. Só que esse septum primum, ele vai continuar crescendo. Ele vem, e ele vai acabar fechando esse foramen primum. Poxa, agora eu não tenho mais passagem de sangue daqui para cá e aqui eu tenho pouco. O que acontece? Acontece que nesse meio tempo, antes dele se fusionar, eu vou ter... Vamos ver se ele... Eu não sei se ele vai apagar. Esse é o problema dessas canetinhas. Eu queria apagar esse septo aqui, ó. Bom, ele não vai apagar. Não funciona. Ah, apagou, consegui. Ele vai ter uma reabsorção parcial dessas células aqui. Então, esse meu septum primo, ó, mais para cima aqui, ele vai começar a fazer uma reabsorção de células e vai formar um segundo buraquinho agora no meu septum primo, tá? Então, o septum primo é esse membranáceo, bem delicado, vem daqui de cima. No primeiro momento fica um buraco entre o septo e os coxins endocárdicos fusionados. Esse primeiro buraco se chama foramen primum. Quando ele está quase se fechando, abre-se acima dele um outro espaço. Como vai ser o nome desse outro espaço? É outro foramen. Como vai ser o nome deste foramen? Ai, é horrível escrever com isso aqui. Foramen secundum. Foramen secundum. Tá? Agora, então, com isso, eu garanto que ainda permanece uma passagem de sangue deste átrio que está se separando agora, desse átrio direito, para o átrio esquerdo. Isso é muito importante para eu poder ter o desenvolvimento simétrico das duas paredes, dos dois átrios, tá? Das duas cavidades. Se eu não tenho bastante sangue aqui dentro, eu não vou conseguir desenvolver direito este átrio esquerdo. Então, tá bom. Aí você diz, beleza, acabou. Não, errou, não acabou lurufas ainda, tá? Tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte. O que vai acontecer agora? Vai crescer, vamos pegar em azul escuro? Vamos pegar em azul escuro. Vai crescer agora necessariamente à direita deste septum primum, vai surgir o septum secundum, tá? O septum secundum, ele é uma parede mais forte, ela é uma parede mais robusta, eita, muito mais resistente. Ela saiu meio torta aqui, gente, foi mal. Que vai crescer desse lado direito do meu septum primum, tá? E ela também cresce em meia-lua, mas ela não cresce na mesma orientação que o septum primum. Então, olhando de frente, eu acabo enxergando ele aparecendo em cima e embaixo, em cima e embaixo, tá? Ele é uma meia-lua entre o átrio direito e esquerdo. Não tá bem isso aqui. Só um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que volta, meu Deus? Deixa eu ver a borracha. Calma, gente. Apagou, deixa lá de novo. Então, aqui. Esse septum secundum, vamos colocar ele só um pouquinho mais para baixo aqui. Senão ele não vai dar certo o meu desenho. Ele é bem do lado do septum primum, tá? Eu tô colocando ele um pouquinho afastado, porque senão a gente não enxerga. Ali em cima já ficou tudo meio um em cima do outro, mas não importa. Tá. Então, o septum secundum, ó, tá vendo? Ele é bem mais espesso, eu desenhei ele mais espesso de propósito, tá? E ele vai crescer aqui do ladinho do meu septum primum. Então, nessa cor azul mais escura, é o septum secundum, tá bom? Ok. Mas também vai ficar um buraquinho aqui. Como é o nome desse buraquinho? Os buraquinhos que ficaram do septum primum eram, no primeiro momento, o foramen primum, e depois aqui eu tinha o foramen secundum. Como é o nome desse aqui que fica? Porque do jeito que ele cresce, ele não fecha completamente, ele permanece uma passagem aqui. Tá? Como é o nome desse buraco do septum secundum? Esse é aquele que normalmente vocês começam a chutar lá no primeiro momento, quando a gente está numa aula síncrona. Esse é
o que vocês conhecem da anatomia. Este é o foramen, oval. Este é o foramen oval. Então, o foramen oval é uma abertura que permanece aqui, ó, no meu septum secundum. Tá bom. E o que acontece enquanto isso com o meu septum primo? Acontece que o septum primo, agora eu não sei se eu vou conseguir, sério. Ali em cima, ele vai sendo totalmente reabsorvido. Então, a minha ideia... bom, a ideia era ter apagado só o septum primo, tá? Mas isso aqui não é um negócio muito tecnológico para isso. Então, aqui para cima, o septum primo foi totalmente reabsorvido, tá? Por isso que eu apaguei o azul mais brilhante e fica... E fica esse azul mais escurinho, que é o septum secundum, tá? Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, o septum primum permanece. Eu só vou dar uma ajeitada no desenho para que ele agora funcione para aquilo que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu só vou incumpridar um pouquinho. Então, lembra? Eu tinha o buraquinho aqui, eu tinha o septum secundum, que era já uma passagem, eu só alonguei aqui um pouquinho. Mas a parte de cima, então, desse septum primo vai ser totalmente reabsorvida. A parte de baixo do septum primo, não, ela se mantém ancorada no quê? Coxins endocárdicos fusionados. Então, agora eu tenho essa estrutura muito interessante aqui. Eu tenho uma parede mais ou menos forte e robusta, com um buraco. Septum secundum com o foramen oval. E do lado esquerdo, bem ao ladinho dele, eu tenho uma membrana delicada, que é o que sobrou do meu septum primo. Como é que funciona isso agora, gente? Isso é muito bacana. O sangue, eu ainda preciso que sangue que cai aqui, o retorno venoso de todo o meu embrião, cai todo nesse ato direito, né? O pulmão, que é o que vai estar me retornando sangue aqui para as minhas veias pulmonares, ele ainda está em desenvolvimento, é só um órgão. Ele não está respirando, evidentemente, então tem muito pouco sangue que vem ali. Então aqui não cai muito, eu preciso encher os dois átrios através, na verdade, do sangue que vem daqui. Como é que isso vai funcionar? O sangue ele vem com uma certa pressão e dentro do átrio, gente, a gente tem umas canaletas já, umas cristas, canaleta é um termo um pouco técnico, a gente já tem umas cristas, tá? Dentro da anatomia interna desse átrio direito, que vai direcionar o sangue que está chegando com uma certa pressão. A gente vai ver mais disso na próxima aula. Aqui, cadê? Peraí. Ai, meu mouse parou de funcionar. Aí também não ajuda. Só um pouquinho, cadê? Agora, o sangue que vai chegar pela veia cava aqui, ó, principalmente que é o retorno venoso maior, tá? Ele vai bater direto nessa janela. É que o meu desenho não ficou muito direito, mas ele bate, por causa do desenho das cristas que eu tenho aqui dentro, ele bate certinho nessa janela. Como essa membrana aqui, esse septum primo, é delicado, o que ele vai fazer? Ele vai abrir. Então, ele vai, aqui ó, ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer, ele abre. Então, cada vez que o sangue chega, esse septum primo abre. Abre o quê? A minha janela. Não é caneta que eu quero. Ó, o sangue vem por aqui, bate aqui e abre essa válvula, tá? Abre essa janela. O sangue se distribui daí igualmente entre átrio direito e átrio esquerdo e desce daí por esses canais atrioventriculares para dentro do meu ventrículo. E agora eu tenho o quê? O meu foramen oval, que é esse buraquinho que ficou, né, a partir do septo secundum, e eu tenho a válvula do meu foramen oval. A válvula do foramen oval, o que é então? É o que sobrou do meu septum primum. Septum primum delicado é a válvula do foramen oval. E o septum secundum é o que vai estabelecer a parede mesmo, tá? E isso aqui, gente, vai ficar nesse abre e fecha até a gente nascer, tá? Depois que nasce, é que essa membrana aqui, que é essa válvula do foramen oval, que a gente chama, que é remanescente, então, do meu septum primum, depois que a gente nasce, é que ela vai se encostar aqui e vai acabar se fusionando. Como esse buraquinho aqui ele vai permanecer, porque essa camada nunca vai engrossar, ela fica eternamente como fossa oval. Eu acho que é fossa oval que vocês chamam na anatomia, que é o resquício do nosso foramen oval, porque foramen é uma passagem, né? Depois ela vai ser fechada pelo septum primum. Entenderam como é que é a septação do átrio primitivo, gente? Isso aqui é muito bacana, tá?
Muito bem. Isso que eu queria, na verdade, é um dos pontos principais dessa aulinha que eu gravei aqui para vocês, tá? Para ajudar a entender essa septação. Tá bom. Aqui a gente tem os mesmos desenhos que tá na outra aula gravada, né? Esse aqui, obviamente, é do Moore, tá? Os desenhos que eu fiz acompanham esse ponto de vista aqui. O que eu vou chamar a atenção para vocês? Só que olha aqui, septum primo, é que é o coração, né? Átrio, ventrículo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? É o coraçãozinho em vista lateral e em vista frontal, tá bom? O septum primo é uma membrana delicada que vem aqui de cima, tá? Ela vem, como eu falei. E de frente a gente só enxerga ela descendo de cima para baixo. Esse primeiro buracão é o foramen primo, tá? Até que ele se fusione com os coxins endocárdicos. Quando ele está quase se fusionando, abrem-se perfurações aqui no meu septum primum, que serão o foramen secundum, permitindo agora a passagem de sangue. Agora eu vou fazer rápido, porque eu já mostrei. Aqui eu tenho os dois foramens, tá? Os dois foramens, o primum e o secundum. Os dois foramens, primo e segundo, ocorrem no septum primum, aquela membrana primeira delicada que cresceu daqui de cima e desceu, tá? É que de frente eu só enxergo ela assim. Aqui eu tô olhando de um átrio, olhando para dentro do outro átrio, tá? Isso aqui vai fechar, vai fusionar, né? Vai fechar isso aqui. Não tenho mais foramen primo, vou ter o foramen secundum. Muito bem, aí vai surgir o meu septum secundum, como eu falei, eu não mostrei esse desenho, eu mostrei só esse. Ele aparece em cima e ele vai aparecer aqui embaixo também, porque a meia-lua dele, a estrutura em foice dele, é em outro ângulo aqui, tá vendo? O primeiro vinha aqui, o septum primo aqui, o septum secundum aqui. Então ele desce aqui e sobe aqui. Ao mesmo tempo, repara, o septum primum está sendo recolhido aqui em cima. Que quando eu apaguei tudo lá no meu desenho, tá? E aí isso aqui vai crescer, esse desce mais, esse sobe, isso aqui continua sendo regredido. E aqui que esse buraco que está ficando, que é esse buraco aqui, é o quê? Foramen oval, tá? Até que, finalmente, eu tenho a mesma coisa que eu desenhei para vocês. Aqui é visto, claro, de uma parede a outra, né? E aqui visto de frente, ó. Septum secundum, ele deveria estar num vermelho mais escuro, ele perdeu um pouco a didática aqui nesse desenho. Septum secundum, septum secundum, septum primum, que agora vai ser válvula do foramen oval. O buraco, a gente já fala, né? Buraco é um termo muito pouco elegante, não se usa, tá? É só para vocês entenderem. O buraco do meu septum secundum é o meu foramen oval, que agora está aberto só porque a válvulazinha está aberta. Isso tudo é ancorado nos coxins endocárdicos que se fusionaram aqui no meio. Tudo bem, minha gente? E com isso eu tenho dois átrios. Um átrio direito e o átrio esquerdo. Separados. Separados, porém, com uma passagem ainda, porque ela é absolutamente necessária para o desenvolvimento embrionário. Tudo bem, gente? Se vocês não entenderem isso aqui, na próxima aula síncrona, por favor, me perguntem. Eu vou ter o maior prazer em explicar de novo, tá? Aí a septação do ventrículo primitivo, isso é muito tranquilo, tá na outra aula também, mas eu também não vou deixar essa aqui tão incompleta. Então, o que acontece? O ventrículo primitivo é uma barbada. Você começa, tá aqui o coração, corta ele de ladinho, veja ele de frente. Aqui, ó, o ventrículo inteiro, o septo interventricular cresce, ele sobe. É uma membrana, aliás, é uma parede muscular que vai subir. Sobe, 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 fica um buraco. Como é o nome desse buraco? Foramen interventricular. Ele fica até a 7ª semana. Depois é que ele se fecha, tá? E aí, com isso, eu formei 2 ventrículos. Enquanto eu estava formando isso aqui, eu estava dividindo isso aqui, aquela velha história. Tudo acontece ao mesmo tempo. A gente aqui divide para facilitar o entendimento de vocês, alunos, tá? Então, resumo da obra. Durante a 4ª e 5ª semana do desenvolvimento, ocorre a septação do canal atrioventricular, do átrio e do ventrículo. Se eu quiser continuar no meu desenho aqui, na 4ª e 5ª semana eu tenho septação do canal atrioventricular com crescimento dos coxins endocárdicos, tá? Que é aqui, endocárdico, era para ser. Ah, não, isso aqui é esquerda e direita, perdão. Então, eu não botei legenda, coxinha endocárdico. Septação do átrio direito e esquerdo com septum primum, septum secundum. E por fim, a gente pode pôr aqui, sem problema nenhum, vamos botar em verde, por que não verde? O crescimento do quê? Do meu... Ih, não dá para ver verde. Verde não foi uma boa ideia. Vamos tentar isso aqui. Espero que seja um vermelho diferente. Azar, vai ser o mesmo vermelho. É um pouquinho mais escuro.
Vai crescer o que aqui? O septo interventricular, tá? Ele é um septo que eu estou tentando representar como algo bem grosso, bem muscular, é uma parede bem mais robusta, vai, do que os meus septums, primos e secundos. E eu deixei de propósito aqui, apontadora laser, eu deixei de propósito esse buraco. Como é o nome disso? Foramen interventricular. Ele só vai se fechar a partir da 7ª semana, a partir da 7ª, tá? E ele vai ter um fechamento especial, que a gente já vai ver. Ele tem 3 origens de membranas, a sua parede vai ser... tá difícil hoje. O fechamento do septo interventricular, ele ocorre a partir de 3 origens embrionárias diferentes, tá? Que a gente já vai ver. Tudo bem? Então isso aqui, claro, o título era a septação do ato primitivo, que era o foco que eu queria mostrar para vocês, mas aqui, na verdade, eu mostrei a septação do coração todo, gente. Septação do canal átrio-ventricular, septação dos 2 átrios, septação dos 2 ventrículos. Falta o quê? Falta o trato de efluxo do coração. Eu não tinha um trato de saída só? Que era o bulbo cardíaco e tronco arterioso. Opa, foi rápido aqui. Então, aqui, eu preciso fechar isso, tá? Eu preciso, aliás, separar o trato de efluxo, que não é aqui que eu vou mostrar, isso aqui é a separação dos ventrículos, depois eu vou voltar. Essa septação também está na outra aula, então eu posso ser um pouco mais rápida. Como é que ela ocorre? A partir do crescimento das cristas truncais e cristas bulbares. Lembram? Eu falei naquela outra aula. Isso aqui é bulbo cardíaco, tronco arterioso. É a saída do meu coração, que vai desembocar aqui nos meus arcos aórticos. Tá legal. Gente, é um tubo. Eu preciso separar esse tubo em 2. Aorta e artéria pulmonar. Como é que eu vou fazer isso? Mete uma parede. Você tem um troço assim, mete uma parede. Pois é, não é bem assim que funciona. Ela não é uma parede reta. Por quê? Porque não. É uma parede que cresce a partir das cristas bulbares e crista truncal, tá? Porque bulbo e tronco. E como a gente já falou na outra aula, ela vem horizontal, vertical, horizontal. Esse aqui são pontos de corte do meu bulbo e tronco, tá? Então, quando isso aqui terminar de separar, num conjunto, eu vejo que essas cristas cresceram em espiral, ó, uma em direção à outra, em espiral, tá? Detalhe mega ultra importante que tá aqui, ó. As cristas bulbares do bulbo cardíaco, as cristas truncais do tronco arterioso se formam na 5ª semana e ambas derivam de células da crista neural. O que era mesmo a crista neural? Aquele que se formou por cima do tubo neural quando eu estou fazendo neurulação. Essas células da crista neural migram para essas cristas bulbares e truncais e migram também para os coxins endocárdicos que separaram átrios de ventrículos, tá? Essas células da crista neural, se elas não migram direito, você vai ter má formação no coração. É um dos motivos da gente ter má formação do coração, é a não migração adequada dessas células da crista neural, tá? Aí essas cristas, que cristas? Essas cristas aqui, ó, cristas bulbares e crista truncal, tá? Se unem e formam uma parede espiralada em 180 graus, formando o septo aórtico pulmonar. Que a gente falou também na outra aula mais longa, né? Que tem aqui essa visão, né? Mostrando o septo de um lado e o septo do outro, um roxinho e outro amarelinho. Ele sobe assim, né? Em espiral, tá? Com isso eu tenho a saída em espiral de um ventrículo e do outro. Artéria aorta, artéria pulmonar. Professora, eu não estou entendendo ainda. Gente, essa aqui é a última chance de vocês entenderem. Eu tenho um tubo, tá? O tubo de saída do meu coração. E aí eu vou botar um septo em espiral nele. É isso aqui. Ao invés de ser um septo reto, ele é um septo torcido em espiral. Por isso que na anatomia, depois vocês vão ver que o tronco pulmonar, a artéria pulmonar, ela sai enrolada na aorta ascendente, por causa desse desenvolvimento desses septos aórtico-pulmonares aqui. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Aí lembrando, vamos voltar ao fechamento do ventrículo, né? Que eu tinha ficado aquele buraco no ventrículo, o forame interventricular. Então aqui é o coração de novo, vai subir a crista interventricular. E fica aquele forame interventricular por um tempo.
Esse forame interventricular, ele vai se fechar a partir de 3 fontes, que eu já falei, já me enrolei, inclusive, para falar. Quais são as 3 fontes? A crista bulbar direita, a crista bulbar esquerda e o coxinha endocárdico, tá? Tá aqui, ó, crista bulbar direita, crista bulbar esquerda e coxinha endocárdico. Essas cristas bulbares eu acabei de falar, as cristas bulbares são essas que vão separar, né, o trato de efluxo do coração, vão dividir tronco aórtico de tronco pulmonar, tá? Esses são as cristas bulbares direita e esquerda. E o coxinha endocárdico é aquele que separou átrios de ventrículos. Essas 3 partes, tá? Esses 3 elementos é que vão se fusionar e vão acabar fechando aqui, ó, o nosso septo interventricular. Se vocês forem ver na anatomia, ela vai falar para vocês que existe uma parte membranosa no septo interventricular. Essa parte membranosa é derivada justamente desses 3 elementos aí que se fecharam. O resto cresceu como uma parede grossa, tá? Aí aqui de novo a septação, é que eu precisava desses elementos para fechar o ventrículo. E aí, eu gosto de mostrar aqui, né, porque a gente tem o movimento, então tá aqui. Fluxo, trato de efluxo para a artéria pulmonar, trato de efluxo separado para a aorta, tá bom? Graças, então, à fusão dessas cristas bulbares, cristas truncais, que fizeram a separação do trato de efluxo do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, tá bom? Lembrando aqui, eu já falei na outra aula, por isso que aqui agora eu vou falar bem mais acelerado. Quem ficar com dúvida tem que assistir a outra aula assíncrona, que é um pouco mais longa. Contribuição das células da crista neural. Células da crista neural desta região vão atravessar 1, 2, 3, o terceiro, o quarto e o sexto arcos faríngeos. Por que sexto e não quinto? Porque o quinto ele é rudimentar, quase não se forma. Lembra? Então a gente pula de 3, 4... pula direto para 6, não fala do quinto. Essas células da crista neural vão invadir, então, aqui o quê? O trato de efluxo do coração. Isso não é a saída do coração? O sangue entra aqui e sai para lá, para as aortas. Então, essas células entram no trato de fluxo ou trato de escoamento do coração e participam na formação de coxinha endocárdico, do cone cardíaco, e coxinha endocárdico do tronco arterial. Malformações associadas, tetralogia de Fallot, estenoses pulmonares, tronco arterial persistente e transposição dos grandes vasos. Só vou dar os nomes delas, não vou falar em detalhes porque não é o foco do nosso curso, tá? E aí, falando rapidamente da formação, então, das nossas válvulas, né? Que eu falei que era uma parte da septação do coração. Quando o tronco arterioso já está quase todo septado, eu vou formar as válvulas semilunares em cima e as atrioventriculares, que são as tricúspide e a mitral, tá? Então, aqui só uma imagem, lembrando, né? A tricúspide e aqui a válvula mitral, em torno do canal atrioventricular esquerdo e direito, respectivamente, tá? Como é que ela se forma? Eu tenho aqui o tecido mesênquico, esse aqui é para ser o ventrículo, tá? Ventrículo. Tecido mesenquimatoso denso se forma aqui. O que é o tecido mesenquimatoso denso? Gente, mesênquima é tecido conjuntivo do embrião, que tem células mesenquimais. Célula mesenquimal é uma célula que tem grande capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares, tá? Então, esse aqui é um tecido mesenquimatoso e ele é denso. Quando ele é denso, significa que ele tem muito o quê? Fibra colágeno, tá? E aí, então, as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral vão se desenvolver a partir da proliferação bem localizada desse tecido mesenquimal, em torno, claro, dos meus canais atrioventriculares. Aqui ele está mostrando só um canal atrioventricular, tá? A corrente sanguínea que vai correndo aqui, ó, vai desbastar o tecido sobre a superfície ventricular desses canais, e aí formam-se as válvulas presas à parede ventricular por cordões musculares, tá? Então, a passagem do sangue vai desbastando isso aqui, mas esse tecido mesenquimatoso denso, que é um tecido denso, um tecido agora conjuntivo denso, rico em fibras colágenas, ele vai ficando mais estruturado e ele se mantém ancorado aqui por cordões musculares. Esses cordões musculares degeneram, não são mais músculo, e no lugar você vai ter o desenvolvimento de cordão de tecido conjuntivo denso.
Gente, o que é cordão, tecido conjuntivo denso? Um dos exemplos. Tendão. Tendão não é um tecido conjuntivo denso, feito só de fibras colágenas? Então tá legal. Tecido conjuntivo denso vai formar as cordas tendíneas presas, né, a espessas trabéculas da parede do ventrículo. Essas trabéculas aqui são os músculos papilares, que eu acho que vocês veem na anatomia. Então você tem músculo papilar ancorado na cordoalha tendinosa, que por sua vez se ancora nas válvulas atrioventriculares. Qual é a importância disso? Quando você tem contração ventricular, você vai empurrar essa válvula para cima, claro. Né? Tipo uma porta de bar dessas de velho oeste, né? Então ela abre, você tem o átrio aqui e o ventrículo aqui. Quando o átrio contrai, ela abre e o sangue desce. Na verdade, ela está sempre aberta justamente pela contração desses músculos e porque isso aqui está sempre puxando isso. Tudo bem. Então ela está sempre meio que aberta, está correndo. Quando o ventrículo se contrai, essa válvula está assim. Quando o ventrículo contrai, ela vai encher de sangue e a tendência é ela subir. Só que ela tem que subir e parar. Ela não tem que fazer protrusão de válvula, ela tem que ficar paradinha. Para ela ficar paradinha, eu tenho que ter o quê? Ancoramento. Gente, tudo é engenharia. Tudo é engenharia, tá? Então, tem que ter um ancoramento, um amarramento dessas válvulas pela cordoalha tendinosa, tá bom? E aqui a formação, então, das válvulas semilunares. Aqui ela era a válvula atrioventricular e aqui as semilunares, que são assim de saída, né? Para a aorta e artéria pulmonar. Então, olha aqui, tudo começa com o tronco. Trato de saída único do coração tubular, tá bem? Aí eu não vou separar com o crescimento das minhas cristas bulbares e truncais? Vou separar. Então tá aqui, intumescência, crista, os nomes variam, gente. Então aqui agora intumescência truncal, tá bom, podia ser uma crista truncal? Podia ser crista truncal, tudo bem. E aí o crescimento dessas cristas vai fazer o quê? A separação, a gente acabou, a separação de um vaso e outro. Era um vaso único, vai separar em dois. Quem? A aorta e a artéria pulmonar. Legal. Num determinado ponto desses vasos, essas intumescências vão permanecer, elas vão crescer um pouquinho mais e vão formar, então, um mesênquima, que é o tecido conjuntivo embrionário ainda muito indiferenciado, da válvula semilunar, tanto de um lado quanto de outro. Visto ao longo, né, do meu vaso, tanto faz artéria aorta ou artéria pulmonar, eu tenho aqui a parede da minha artéria e aqui as minhas intumescências, tá? Esses setas aqui só mostram onde vai ter a reabsorção parcial desse tecido. O fluxo sanguíneo é daqui para lá, tá? Aqui você vai tendo a reabsorção até que você forma, ó, que bonitinha, as tuas superfícies. Então, as válvulas, sexta, sétima, oitava semana, aliás, nona, perdão, tá? Válvulas semilunares ocorrem, então, pela proliferação do tecido subendocárdico em torno dos orifícios da aorta e do tronco pulmonar. Por que subendocárdico? Gente, eu estou falando aqui que é no tubo, né? Mas é claro que a válvula não é bem no tubo, ela não é já na artéria. A válvula, ela é bem na saída do coração, próximo à artéria, né? Assim, na porta da artéria. Então, o que é que cresce? Tecido subendocárdico, tecido ainda do coração, que vai crescer ali em volta e vai formar essas minhas válvulas, tá bom? A parte de cima, então, essa é escavada pelas setas, por isso que eu falei que isso aqui só mostra onde vai ser a reabsorção do tecido, tá bom? E aqui aquele resumão, que também tem na outra aula, né, só dizendo quais são os derivados adultos do tubo cardíaco, tá? Então, seio venoso direito e esquerdo, então como é que era? O seio venoso direito vai dar origem a quê? Átrio direito. Seio venoso esquerdo vai dar origem ao quê? Seio coronariano. Então, um lado a parede lisa do átrio direito, o outro seio coronariano. Cadê? Seio coronariano aqui. Bom, e aqui dá para ver meio que por cima vai a parede lisa do átrio direito. Tá bom. Átrio primitivo vai das aurículas, né? Paredes musculares pectinadas dos átrios esquerdo e direito. Lembrando que a parede lisa do átrio esquerdo veio da onde, que não está desenhado aqui porque não cabe, das veias pulmonares. Então, o que sobra do meu átrio primitivo? Só essas aurículas aqui, tá? O ventrículo vai das paredes trabeculadas dos ventrículos direito e esquerdo, que está aqui, ó, lindo ventrículo. Bulbo cardíaco, né? Essa primeira parte, lembra? Bulbo e tronco. Bulbo cardíaco vai dar
vestíbulo aórtico do ventrículo esquerdo e cone arterial do ventrículo direito, porque justamente vai ser o trato de efluxo que vai ser separado aí. Então ele fica bem próximo, né? Ele fica no limite dos ventrículos, direito e esquerdo, uma vez que eles se separam. E o tronco arterial, que é essa partezinha aqui, ó, vai dar a parte ascendente da aorta e o tronco pulmonar, a primeira partezinha do tronco pulmonar também. Tá bom? Tudo bem? E era isso que eu queria apresentar para vocês, uma versão curta, resumida, das principais eventos da septação do coração. Tá bom? Muito obrigada.